Aleluia. Irmãos, a ideia de Deus é que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim? Ontem até eu estava a comentar isso com os casais e comi um bacalhau com natas ontem. O melhor. A fasquia já estava bem elevada, mas o de ontem bateu o recorde. Foi fantástico. Depois eu digo-lhe onde é que é o restaurante. E não paguei nada, glória a Deus. Ainda trouxe para casa. Não foi para o cão, foi para mim. E estávamos a falar precisamente sobre isto. Veja, o que é que nós estamos aqui a fazer? Quais devem ser os critérios que nos movem a procurar uma igreja? Veja, o mesmo critério, num sentido natural, que nos move a procurar um restaurante. Primeiro, fome. Necessidade de nos alimentarmos. Você não está preocupado se o dono do restaurante é barrigudo, se escova os dentes todos os dias, se lava as unhas, porque às vezes alguns parece que andaram a cavar com as mãos. Mas você não está preocupado com isso. Você quer saber se a comida é boa. Pode não ter ar-condicionado, ok? Aí depois já depende o que é que você dá mais valor. Se ao ar-condicionado, se ao estofo da cadeira, se a toalha é de papel ou se é de tecido, se o restaurante fica na avenida principal, ok? Se é um restaurante chique, daquilo que come pouco, paga muito. Mas se você tiver em consideração o critério primário, que é a qualidade da comida, você não está preocupado se a cadeira é estofada, se tem ar-condicionado, se não tem. Se a comida é boa e farta, você vai lá, pode até ser longe, não é o restaurante mais perto da sua casa, mas você sabe que ali você vai comer bem. Leva os amigos também. Sim, não é esse os critérios da nossa avaliação para um bom restaurante? Sim ou não? No sentido espiritual, para a igreja, deve ser dentro da mesma coisa. Entendeu? Eu assusta-me quando alguém diz assim: ai pastor, estou a ir à igreja tal porque é que fica mais perto da minha casa. Meu Deus, ai Senhor, a pessoa ainda não entendeu o que está aqui a fazer. Porque o critério para ela escolher nem sequer foi o alimento espiritual que lá vai receber, nada, é mais perto da minha casa. Isso é perigoso, porque o restaurante mais perto da sua casa pode lhe servir comida estragada. E depois você apanha aquelas coisas que andam por aí e diz: não sei porque é que isto me está a acontecer. Não sabe, porque está a comer comida estragada. Não sei porque é que a minha fé foi abaixo. Está a comer comida estragada. Que em vez de somar e lhe dar força, está a roubar a sua força. Alô? Outros não, porque é na avenida principal. Não, porque o fulano vai lá também. Ouça. Não são os critérios de escolher, por assim dizer, onde servir a Deus. Em primeiro lugar, Deus vai colocar você no sítio certo onde você deve servir. E onde é que você deve servir? Você deve servir onde você cresce no conhecimento de Deus, onde a sua fé é alimentada, onde você é edificado e onde você se sente bem. É aí que você deve servir a Deus. Ai, mas o irmão tal está a servir no outro lado, também se sente bem. Fantástico. Porque, veja, há restaurantes que são especializados em bacalhau com natas, mas nem toda a gente gosta de bacalhau com natas. Há outros restaurantes que são especializados em bife ou bacalhau a Zé do Pipo. Entendeu? Então, o nosso lugar é onde nós nos sentimos bem. É aí onde Deus nos quer. Agora, quero já adverti-lo do seguinte: você vai encontrar dificuldades pela frente.
Você vai encontrar talvez um desentendimento ou outro com o qual terá que lidar, porque isso produz crescimento na sua vida. Você provavelmente não irá concordar com tudo, porque as pessoas que estão à sua volta também têm defeitos. Certo? Alô? O seu pastor vai ter defeitos, mas o que importa é o dono do restaurante? O que importa é você estar lá é pela comida. Sim ou não? Então é isso que nos deve mover a estarmos aqui. Estamos aqui não porque o pastor Augusto é perfeito. Sou quase, mas ainda não cheguei lá. Isso foi uma vez uma pessoa que disse, olha, eu disse, irmão, Deus abençoe, muito obrigado. Não, estamos aqui não é pelo pastor Augusto, estamos aqui por Jesus Cristo, estamos aqui pela palavra de Deus. Amém? E vocês orem por mim, como o apóstolo Paulo dizia isto, orem por mim, para que no abrir da minha boca vos seja dada a palavra com toda a confiança. Entendeu? Porque isso é segurança para vós. Então ore por mim também, para que no abrir da minha boca seja dada a palavra de Deus a si, não ideias de homens, mas a palavra de Deus que vai alimentá-lo, que vai edificá-lo, que vai trazer revelação à sua vida e que vai mudar a sua vida. Entendeu? É pela palavra que tudo começa, a transformação começa pela palavra. Eu vi há poucos dias no Facebook um post que alguém pôs lá, uma caricatura, uns desenhos, e dizia assim, quem quer mudança? E toda a gente com o braço no ar. E depois o pregador perguntou, quem quer mudar? Ninguém levantou o braço. Todos nós precisamos de transformação, todos nós, porque é de fé em fé, de glória em glória. E quando Deus nos está a puxar de um patamar para o outro, aqui vai acontecer coisas, provavelmente algumas desagradáveis, mas é isso que o faz crescer. É isso que o torna mais parecido com Jesus. Você provavelmente vai ter que perdoar alguém, ou até pedir perdão a alguém. Vai ter que se lembrar, eu não estou aqui pelo homem, estou aqui por Jesus Cristo, eu estou aqui não por quem está ou deixa de estar, por quem senta ao meu lado, eu estou aqui para servir a Deus, e eu vou servir a Deus. Entendeu? E aí você entra num outro patamar de fé, de glória, de unção de Deus. E assim sucessivamente, espera até o próximo. No próximo, a prova, o teste vai ser outro. Ajeita-me aqui o som, por favor, não está bom. O teste será outro, basta pôr um bocadinho mais baixo. E será sempre a lidar com uma fraqueza da sua própria vida, não é da vida dos outros, é da sua. Por exemplo, alguém falou alguma coisa que o ofendeu a si. O problema não foi dele que falou, o problema foi seu, que tem uma fraqueza nessa área. Porque se essa área fosse forte, aquilo não seria uma ofensa para si. E é isso que nós temos que pensar. E é assim que nós crescemos. Fulano disse alguma coisa que me desagradou, mas calma aí. Isso só veio revelar uma fragilidade da sua alma. Então não fique zangado com o fulano, que se calhar até nem tem noção do que ele disse. Nem fez com a intenção de o magoar. Fique atento a essa área da sua alma que precisa de restauração. E a restauração da nossa alma, como diz Romanos no capítulo 12, vem pela palavra de Deus. Amém? E assim crescemos todos juntos. Quantas pessoas se afastam de igrejas e até de Jesus, porque alguém um dia, numa igreja, disse uma palavra e ofendeu aquela pessoa. E nunca conseguiu perdoar. Foi ficando amarga, até deixar a igreja, deixar Jesus e voltar para a velha vida. Acontece, infelizmente, com algumas pessoas. Então, eu estou a dizer isto a vocês todos. E digo, como o Senhor dizia assim, digo-vos isto antes que aconteça, para quando suceder, vocês se lembrarem que eu já vos tinha dito. Então, digo-vos isto antes que suceda. Ou porque já está a suceder, não sei. Mas digo-vos isto para que quando acontecer, você lembrar, espera aí, o pastor já falou sobre isto, e isto veio à minha vida para me fazer crescer. Eu vou seguir em frente, nada me vai mover da minha fé em Jesus e da minha convicção em servir a Deus no lugar onde Deus me colocou. Amém? Ok, glória a Deus.
Nós estamos a falar sobre fé e ontem de manhã, enquanto eu estava a orar, o Senhor falou ao meu coração e deu uma palavra para eu ministrar a vocês hoje. E então é isso que vamos fazer. Vamos orar. Querido Senhor, te dou graças pela tua palavra, ela é como tu. Toda a palavra é como o seu autor e tem o valor do seu autor. A tua palavra é toda poderosa, é invencível, é eterna, viva e eficaz e não muda. Sejam quais forem as circunstâncias, a tua palavra permanece firme e fiel para sempre. Graças te dou, Senhor, esta é a palavra que nos foi confiada, ajuda-nos a compreender, dá-nos sabedoria e revelação e ajuda-nos a caminhar à luz desta palavra. Amém. Glória a Deus. Muito bem, eu disse a semana passada, quem é que se lembra o que eu disse a semana passada? Toda a gente, mas eu vou só recapitular. Eu disse que Deus já nos deu uma medida de fé, Romanos 12, versículo 3. E 1 João 5,4 diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Então acompanhe o meu raciocínio. Fé, diga comigo, fé é a vitória que vence o mundo. E agora diga, Deus já me deu a semente da fé. Diga, uma medida de fé. Então significa isto. Olhe para mim, olha eu aqui. Significa que, usando estas palavras, na verdade, Deus já colocou dentro de si a medida da vitória que você precisa. Antes mesmo que o problema chegue, Deus já colocou a vitória que vence o mundo dentro de si. Diga comigo, Deus já colocou a vitória que vence o mundo dentro de mim. E isto aconteceu no dia em que você rendeu a sua vida a Jesus. Deus colocou essa medida de fé e nós vimos a medida da semente, como um grão de mostarda. Pode ser pequenina, mas quando é semeada, cresce e faz-se maior. E eu dei até aquele exemplo quando estive com malária, e desde então nunca mais a vi, e também não deixou saudades nenhumas. Eu semeei a malária e gritava, vou-te matar! E na verdade, o médico confirmou, disse, você já devia ter morrido. Porque disse ele, eu nem sabia nada dessas coisas, o limite é 27 por campo e você já tem 32. A minha malária era cerebral. E eu conheci uma jovem em Buenos Aires, na Argentina, que ela era missionária na Índia. E ela apanhou a mesma malária cerebral e numa semana ela entrou em coma. E eu estive 3 semanas sem comer nem beber, deitava tudo fora, levei 3 vezes soro na veia e como você vê eu não sou gordo, mas depois daquelas 3 semanas eu até disse, parece que podia tocar concertina, já sabia as notas, as pretas e as brancas, eu tocava concertina nas costelas, as minhas costelas estão abençoadas, glória a Deus, restauradas pelas feridas de Jesus, amém? E é isso. E eu semeei o meu grão de mostarda. A malária dizia, vou-te matar. E eu semeei o meu grãozinho de mostarda. Estou sarado pelas feridas de Jesus. E a malária gritava, vais desta para melhor, vais mais cedo para o céu. Eu nem vou mais cedo, nem vou mais tarde, eu vou na hora certa. Hein? Isso é em boa velhice. Quando eu tiver 90 anos, ativo, não é? Ativo, saudável, glória a Deus. E eu semeei o meu grãozinho de mostarda. Estou sarado pelas feridas de Jesus. E uma vez semeado foi crescendo. Estou sarado pelas feridas de Jesus. 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 E a malária estava louca. Eu já acabei. Eu vou embora. Entendeu? Semeie o seu grão de mostarda. Está aí dentro de si. À espera de ser ativado. Vocês já viram aqueles filmes onde há corridas de cavalos? Que os cavalos estão naquela... Como é que se chama aquilo? Boxe. À espera de soar o disparo para aquilo abrir e eles saírem em disparada. Como é que o cavalo está ali? Perna cruzada,
com palito a limpar os dentes do último fardo de palha. É? Não. Eles estão ali inquietos. Quando aquele pum, aquele abre, sai num disparado. É ou não é? Essa medida de fé está dentro de si assim. E surge uma circunstância adversa e ela já, agora, vai soar o tem. E às vezes a pessoa, e ela, então. Diga, a minha fé está dentro de mim. Agora faça. É isso, glória a Deus, a todo vapor. Diga comigo, fé é vitória que vence o mundo. Você não vai vencer o mundo pela sua influência, pelas suas habilidades. Tudo isso podem ser coisas boas no contexto certo. Mas o que realmente lhe dá vitória sobre as circunstâncias e sobre o mundo é a sua fé. A mesma fé que Abraão teve e pela qual foi feito herdeiro do mundo, alcançou a promessa de Deus para a sua vida, ter um filho já fora da idade. E foi chamado amigo de Deus. A fé que ele teve não é uma fé diferente da que você tem hoje. A mesma fé que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram e que os livrou da fornalha de fogo. E Hebreus capítulo 11 diz que pela fé apagaram a força do fogo. A fé que eles tinham e que lhes deu vitória sobre o fogo e sobre as circunstâncias que se impuseram a eles, é a mesma fé que você tem. A mesma fé que Daniel tinha quando foi lançado na cova dos leões e que os leões não abriram a boca. E Hebreus 11 diz que pela fé fecharam a boca dos leões. É a mesma fé que você tem. A fé que vence o mundo. Não era outra qualidade de fé? Ah não, pastor, mas ele tinha mais fé. Irmãos, esse conceito de ter mais fé ou ter menos fé é um conceito que nos prejudica. Porque nós pegamos no texto, ao pé da letra, quando Jesus disse assim, por causa da vossa pouca fé. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmãos, a palavra pouca, que foi traduzida para a nossa Bíblia, na verdade significa jovem ou pequena, no sentido de jovem, não de tamanho. Fé não é uma questão de ter muito, ter pouco. Fé é algo que você faz. É uma decisão que você toma baseada na confiança que você tem em Deus. Ai, pastor, mas então posso ter muita confiança ou pouca confiança? Realmente pode. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas não veja a fé como algo assim que físico. Não é que um tem 3 quilos, o outro só tem meio quilo, o outro tem 10 gramas. Não é assim. Fé está relacionada com confiar e relacionada com a atitude que você toma. Amém? Amém. A 2 Coríntios 4, versículo 13, diz que temos o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei, nós também queremos e por isso também falamos. Então não temos outra fé diferente, ou os nossos antepassados não tiveram outra fé diferente daquela que nós temos hoje. Nem Pedro, nem Paulo, nem o próprio Senhor teve uma fé diferente. A mesma fé que você tem é a fé que eles tiveram. E o que eles fizeram com a fé que eles tinham, Jesus disse que você fará muito mais ainda. Aleluia! Eu hoje não estou para muitos pulos, mas glória a Deus. Estou em fraqueza da carne, como dizia Paulo. Amém! Diga, eu tenho a mesma fé que Jesus teve, que Paulo teve, que Pedro teve. Todos eles agiram da mesma forma. Veja, Abraão, Deus fez-lhe uma promessa.
Primeiro Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te vou mostrar. O homem saiu sem saber para onde ia. É isso que diz Hebreus 11. Mas ele confiou que Deus sabia o que estava a fazer e que Deus iria dirigi-lo e guiá-lo ao sítio certo. Moisés, quando Deus manda ele para o Egito para tirar o povo do Egito, irmãos, nós hoje lemos a história, achamos fantástico, mas ele não tinha lido a história antes, ele não sabia como é que tudo ia acabar. Foi passo a passo, ele foi confiando e foi fazendo e foi andando. E Deus fez grandes coisas. Ele teve que confiar em Deus também. A primeira vez que ele vai e fala a Faraó, o Faraó nega e ainda aumentou a carga do povo. E o povo quis apedrejá-lo logo. Ele teve que confiar em Deus, acreditar que iria dar tudo certo. E deu certo ou não deu? Deu tudo certo. Mas ele viveu cada dia, ele viveu essa experiência como você vive as suas. Dia a dia. Uma ameaça de despedimento. Você ainda não sabe como é que isto vai terminar isso. Ou melhor, como é que essa situação vai terminar. Você tem de confiar em Deus, acreditar e viver dia a dia. Não, eu vou ficar melhor ainda. E sabe o que é que vai acontecer? Eu vou ler o jornal do fim desses dias. E você ficou melhor ainda. Já tivemos casos de pessoas que tinham ameaça de despedimento e nós oramos e a pessoa confiou em Deus. Semeou o seu grãozinho de mostarda, vou ficar melhor ainda. E deu uma reviravolta lá na empresa e acabaram por criar um novo departamento e aquela pessoa que ia ser despedida foi chefiar aquele departamento. Ficou melhor ainda. Então tudo é possível para aquele que crê. Veja o próprio Pedro, isto ainda para polir esta questão do conceito de muita fé ou pouca fé. Veja Pedro. Pedro disse, Senhor, diz Pedro, assim, o vento estava muito vento, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Eu acho uma coisa extraordinária em Jesus. Jesus nunca vai limitar a sua fé. Jesus nunca vai dizer, não, calma Pedro, que isto é só para mim, hein? Isto não é para toda a gente, é só para mim. Não te metas nisso, Pedro. Não te metas nisso, que isto é para homens, vai barrija, Pedro. Não, o Senhor nunca vai dizer isso. O Senhor disse, vem! E se Mateus tivesse dito a mesma coisa, Jesus teria dito, vem também! E se Judas tivesse dito, Jesus, vem também! Vem primeiro tu! Não, estou a brincar. Mas Jesus teria dito a mesma coisa a todos. Mas nem todos tiveram a mesma ousadia. Tanto que Pedro perguntou, não é? Isto é a minha... Estou aqui a compor eu o ramalhete. Com o vento, o que é que ele disse? Ele disse para tu ires. Ele disse que Pedro, vai tu que a gente está aqui. Hein? Mas olha, você está mais seguro em cima da água, com uma palavra de Jesus, do que dentro de um barco sem Jesus. Pedro andou sobre as águas. Avalie o conceito de pequena fé, porque o Senhor disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro andou sobre as águas. Você acha que isso é pouca fé? Vai lá você andar. Agora é importante você perceber isto. Na verdade, Pedro não andou sobre a água. Literalmente, no sentido natural, ele andou sobre a água. O que eu quero estabelecer aqui é outro conceito. Veja, o que segurou Pedro em cima da água foi a palavra de Jesus, que foi dirigida a ele. Vem! Então agora ele tem uma promessa. Então ele andou em cima da água, mas baseado, confiando numa promessa que Jesus lhe fez. E foi isso que o segurou. Agora, o que é que o segura na promessa? A confiança, a sua fé. A um determinado momento, ele começou a afundar-se. Porquê? A Bíblia é bem clara. Ele começou a dar atenção ao ruído do vento e à força do mar. E começou então a afundar-se. E isto é uma lição para nós. Enquanto ele deu a sua atenção a Jesus, ele estava a andar num milagre, na promessa de Deus para ele, contra as evidências à sua volta.
Mas quando ele tira a sua atenção de Jesus e dá atenção às evidências, foi quando a fé foi anulada. Então, quando o Senhor diz homem de pequena fé, o Senhor não está a repreendê-lo porque se a fé dele fosse pequena, ele nem sequer tinha metido o pé fora do barco, você não acha? O que o Senhor disse foi homem de fé jovem ou infantil. O que é que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que não teve a maturidade de manter o foco em Jesus. Deixou-se levar pelas circunstâncias, entendeu? Como uma criança. Você manda ela fazer uma coisa, e se há outra coisa que a distrai, ela de repente já esqueceu o que é que ia fazer e vai fazer aquilo que está ali ao lado, que a distraiu, que chamou mais a atenção. Sim? Então, eu quero que você perceba isto para apagar de vez com esta ideia que mata a sua fé e que o diabo usa para o fazer, de que não tens fé que chegue. Ai, que raio de diabo mentiroso, não tem fé que chegue o quê? Se Deus já me deu a medida da fé que eu preciso para fazer o que Ele tem para eu realizar. Está comigo? Vamos ver aqui outra coisa. Oh, glória a Deus, pela palavra de Deus, graças Senhor. Você olha todos os heróis de Hebreus 11 e você verifica que cada um deles teve a fé precisa para fazer e cumprir o plano de Deus em sua vida. Abel teve fé para oferecer um melhor sacrifício. Enoque teve fé para ser trasladado. Noé teve fé para construir uma arca. E paciência para esperar que a tartaruga chegasse. Mas pela paciência a tartaruga alcançou a arca. Amém? Se calhar apanhou boleia de algum cavalo ou uma coisa assim. Estou a brincar. Abraão teve fé para alcançar a promessa de Deus, ter um filho fora de idade e ser o fundador de uma nação. Moisés teve fé para tirar um povo, uma nação do Egito, 3 milhões de pessoas e guiá-los a uma terra prometida. Moisés não teve fé, ou a fé dele não foi necessária para ter um filho fora de idade. Ele teve 2, tudo dentro do prazo, tudo certo. Ele não teve fé para construir uma arca. Porquê? Não era preciso, não fazia parte do plano de Deus para a vida dele. Josué teve fé para conquistar uma terra prometida. Daniel teve fé para fechar a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram fé para apagar a força do fogo. Cada um teve fé para fazer o que precisava ser feito. Cada um teve a fé necessária para cumprir o plano de Deus em sua vida. E eu quero dizer-lhe esta manhã que você também tem a fé que é preciso para cumprir o plano de Deus na sua vida. Você tem a fé que é preciso para alcançar esse sonho que Deus tem para si. Então não aceite a ideia diabólica, não tens fé que chegue. Você diz, olha Satanás, já chegaste tarde, porque a medida de fé que Deus me deu, que eu preciso, já me deu, já foi dada, já a tenho. Aleluia! Glória a Deus! Por isso eu tenho boas notícias para si. É que esse sonho que você tem vai realizar-se. Pela sua fé. E depois vai ficar escrito, porque Hebreus capítulo 11 não está terminado, não está acabado. Continuam a haver heróis da fé. E um dia no céu, então sim, estará terminado e nós vamos ouvir. Pela fé, o Danilo alcançou um salão de cabeleireiro maior. Pela fé, o Danilo ganhou milhares de pessoas para Jesus. Amém? Pela fé, o Pop ganhou milhares de crianças para Jesus. Pela fé, o António, o Vítor, Prazeso, o Joaquim, o Manuel, pela fé alcançaram, pela fé conquistaram reinos, pela fé venceram adversidades, pela fé. Glória a Deus. Diga, eu tenho fé. Assim só tem metade. Quem crê é convicto.
Quando você crê numa coisa, você não fala essa coisa de qualquer maneira. Você fala de maneira que convence os ouvintes. Então diga, eu tenho a fé. Que vence o mundo. Olha, dentro de mim. Diga, eu tenho a fé que eu preciso dentro de mim. Não vivo pelo que eu vejo. Não vivo pelo que eu sinto. Ai, vivo pelo que eu creio. Aleluia. Sim ou não? Sim. Ah, bom. Diga para a pessoa que está ao seu lado, põe-te fino. Isto é para ti. Abra a Bíblia em Daniel 11. Daniel, capítulo 11. Fica lá no Velho Testamento. Aleluia. Versículo 32. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quem é que gosta de viajar e fazer malas? Temos um fim de semana para um casal, para duas pessoas. Alguns até pararam logo de procurar na Bíblia. Oi, espera aí, estão-me a chamar? Glória a Deus. Daniel capítulo 11, já encontraram? Se tiver dificuldade, fica no Velho Testamento. Ok? Vá ao índice. Está a ver que faz bem ler a Bíblia, estudar a Bíblia? Assim você já sabe onde está. Na livraria tem Bíblias. Obrigado. Então, antes de nós lermos, olhem para mim. Quem é que está aqui que já pelo menos uma vez na vida fez uma mala para viajar? Quanto mais não seja na sua lua de mel ou o que seja. Fez malas? Já fizeste malas para viajar? Está bem, pronto. Ok. Quais são os critérios que você leva em consideração ao fazer uma mala de viagem? Para onde vai? Sim? Se está frio, se está calor? Quanto tempo vai lá passar? Sim? E o que vai fazer? Se você vai cortar a relva, não vai levar fato e gravata. Sim ou não? Então, comigo. Para onde vou, o seu destino, sim. A sua missão, por quanto tempo é, e que mais? E o tempo, o clima em que lá está, sim? Sim ou não? Muito bem. Então, dentro da mala, você leva tudo o que é necessário. Sabemos que as senhoras levam mais do que é necessário. Sempre, você viaja com uma senhora, vai passar 3 dias, leva 2 malas grandes de porão. Porque ali está os sapatos que condiz com a bolsa, e a bolsa condiz com este vestido. Agora ali está as outras botas que condizem com outra bolsa, que condiz com as outras calças que tem. Jesus. Depois vai e volta e não usou nem metade. Glória a Deus. Abundância, isso é fartura. Aleluia. Então, você tem tudo o que é necessário dentro da mala para a sua viagem. E eu quero dizer-lhe que você faz a mala antes de viajar. Isto foi uma revelação que eu tive agora. Mas é ou não é verdade? Você não faz a mala depois de estar lá. Ora bem, afinal está calor. Olha, você tem tudo o que precisa dentro da mala antes da viagem. E eu quero dizer-lhe uma coisa. No dia em que você veio a esta terra, Deus já tinha feito a sua mala. E Deus colocou dentro de si todo o potencial que você precisa para cumprir a sua missão aqui nesta terra. O tempo de vida que Deus lhe deu, que é boa velhice, glória a Deus, de forma a não lhe faltar nada. Entendeu? Então, dentro de si está o potencial necessário para você fazer a vontade de Deus nesta terra. Sem faltar nada, diga comigo, sem faltar nada. Diga, eu tenho potencial para cumprir a minha missão. Amém. Estamos entendidos ou quê? Daniel 11, então, versículo 32. Diz assim:
E aqueles que quebram a aliança, ele com lisonjas perverterá, e eu quero chamar a sua atenção, é a partir de agora. Mas, diga comigo, mas, o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Aleluia. Olhe para mim, nós hoje vamos falar sobre fé e conhecimento. Veja aí também Jeremias 9, umas páginas atrás, versículo 23. Diga comigo, fé e conhecimento. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor, não se glorie ou não se firme o sábio na sua sabedoria, nem se firme o forte na sua força, nem se firme o rico nas suas riquezas. Mas o que quiser firmar-se, está firme, então firme-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Diga comigo, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então olhe para mim. A fé e o conhecimento de Deus andam juntos. Você jamais, ou melhor, a sua fé jamais irá além do conhecimento que você tem acerca de Deus. A fé nasce na sua relação com Deus. Esta é a fé bíblica. Algumas pessoas dizem assim, eu tenho muita fé nas orações. Olha, eu não. Uma senhora, uma vez, eu por acaso não lhe disse isto. Também não sabia. Se eu sabia, se eu soubesse, ele disse, ai pastor, eu tenho muita fé. Quando o pastor ora, eu tenho muita fé. Se eu já soubesse isso, eu dizia, olha, eu não, irmã. Eu não. Eu não tenho fé na oração. Eu tenho muita fé nas promessas de Deus. Eu não. Mas eu tenho fé que as circunstâncias vão mudar. Eu não. Pastor, agora é que eu não estou a perceber. Saltou-lhe a corrente ou o quê? Não estou a perceber. Pois. Eu tenho fé em Deus que responde às orações. Eu tenho fé em Deus que fez as promessas. Eu tenho fé em Deus que muda as circunstâncias. A fé bíblica está em Deus, naquele que faz e não nas coisas que são feitas. Alô? Você não pode dizer, eu confio nesta cadeira. Como é que você pode confiar numa coisa que não pode mudar nada? Mas eu confio no meu carro. Como é que você pode confiar numa coisa que não pode mudar-se a si mesma? Melhorar ou... Você confia em Deus. Então as coisas vão acontecer. Então as coisas vão mudar. Entenderam? Estão comigo? Fé é confiança. E sendo fé e confiança, só faz sentido confiar em Deus. Quando Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê. O Senhor não está a dizer que tudo é possível para aquele que crê na oração, para aquele que... Jesus está a dizer que tudo é possível para aquele que confia em Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Aleluia! Então, precisamos nos relacionar com Deus. Como é que você vai conhecer a Deus se não passar tempo com Ele? Como é que você conhece uma pessoa se não passar tempo com ela? Eu conheço o fulano, já ouvi 2 ou 3 vezes. Não, você não conhece. Você identifica-o, a sua fisionomia, mas você não conhece. Você sabe lá o que é que ele gosta. Você sabe lá o que é que ele não gosta. Os defeitos dele, as virtudes. Você não sabe. Então não pode dizer que conhece a pessoa. Daí usamos o termo conhece de vista. Isso é diferente. Se você ouvir na rua, sabe quem ele é. Mais nada além disso. Mas à medida que passamos tempo com Deus, nós vamos conhecendo. E essa é a ideia da igreja.
pastor, porquê é que eu tenho que ir lá todos os domingos e sextas-feiras e grupo familiar? Ou são oportunidades que você tem de conhecer a Deus, de se chegar a Ele. Então e porquê é que eu não posso fazer isso em casa? Você pode fazer em casa, mas diga-me lá uma coisa, porquê é que você, em vez de ir para a escola, não aprendeu em casa? Porquê é que teve que ir para a escola estes anos todos? Podia ter aprendido em casa, ficava em casa. Quê? Escola quê? É o centro? Está bem. O sítio certo, ok. Você foi para a escola para aprender com quem sabe mais que você. E que lhe ensinou o que você precisa aprender, sim ou não? E hoje é você que ensina a outros. Sim? Igreja é uma escola. Onde você vai conhecer a Deus, aprender acerca de Deus. Isto não se aprende em casa sozinho. Então, à medida que você se vai relacionando com Deus, isto já é na sua vida particular, na sua oração também, na leitura da palavra, nas reuniões, você vai conhecendo a Deus. Na verdade, a fé vem pelo conhecimento acerca de Deus. Às vezes há pessoas que conhecem melhor a doença que têm do que o Deus em que dizem acreditar. Sabe como é que a doença começou? O primeiro sintoma da doença foi no século XVIII. Manifestou-se em Inglaterra numa empregada doméstica e coisa. E funciona assim e desta maneira e daquela e não tem cura. E mais isto e mais aquilo, e reteteu. E acham que com isso, uau, muito bem, isso ajudou elas a vencer a doença. Se você é profissional da área, você tem que saber estas coisas todas para ajudar as pessoas. Isso não tem mal nenhum. Eu estou a falar da própria pessoa em si. O que é que adianta você saber como é que a doença opera, o que é que vai fazer à sua vida, vai matá-la, mas até lá vai fazer isto, vai fazer aquilo, vai roubando isto, roubando aquilo, roubando o outro. Uau! Você está a depositar a sua confiança na coisa errada. Você está a adquirir esse conhecimento para si mesmo, para a sua própria vida, não no intuito de ajudar alguém e ser útil para as outras pessoas, não. No intuito só de se alimentar daquilo que o vai matar. Porquê é que não se alimenta antes do conhecimento de Deus, que o pode livrar desse mal? Entende o que eu quero dizer? Então, à medida que você passa tempo com Deus, nasce a comunhão. Todos nós precisamos ter comunhão com Deus. Vir só ao domingo ouvir a palavra, glória a Deus por isso. E até diga-se de passagem, modéstia à parte, com toda a humildade, você até recebe uma boa palavra, acho eu. Mas você precisa ter comunhão com Deus na sua casa, no seu dia a dia. Ler a Bíblia lá em casa também. Como você come. Você não come só ao domingo, não almoça só ao domingo, para não? Você come todos os dias, várias vezes ao dia. Espiritualmente é a mesma coisa. Da comunhão que você tem com Deus, nasce o conhecimento. Você começa a conhecer a Deus. Leu na palavra, ouviu a mensagem, ouve um CD. Por isso é que estão aí os CDs. Leve, ouça. É a palavra de Deus para a sua vida. Nós somos tão bombardeados com coisas que não prestam. Na televisão, no dia a dia. Encha o coração da palavra de Deus. Então a sua fé será forte. Então, à medida que você tem comunhão com Deus, você começa a conhecer a Deus. O que é que Deus pensa, o que é que Deus fez nesta circunstância, o que é que Deus gosta, o que é que Deus não gosta, como é que eu me devo comportar, a santificação, porque agrada a Deus, etc, etc. E desse conhecimento, então, à medida que você vai conhecendo a Deus, você começa a confiar nele. Nasce a confiança. E é esta confiança, a Bíblia dá-lhe o nome de fé. Então, fé é confiar em Deus. Mas para eu confiar em Deus, eu preciso de o conhecer bem. Porque vão haver situações na vida em que realmente precisa confiar.
Veja, quem é que aqui tem alguém que vai lá à casa ou lavar a roupa, ou arrumar a casa, ou passar a ferro? Alguém tem pessoas assim? Glória a Deus. Uma irmã, 2, 3. Eu também tenho. Graças a Deus. Ontem andei eu sozinho a aspirar a casa toda e tal. Mas vai lá uma senhora passar a roupa a ferro. Então, você confia nessa pessoa, não é? Eu deixo a chave da minha casa para a senhora ir lá e fazer as coisas. Mas confio só até aí. Se calhar você não lhe confiará o seu carro. Olha, está aí o carro, se quiser, está à vontade, está aí a chave, pode ir. Você não lhe confiaria também, se calhar, o seu cartão de crédito. Hã? Ou a chave onde você tem, do cofre onde tem as joias, o ouro. Então a confiança tem níveis diferentes. E sabe porquê a confiança tem diferentes níveis? Porque o nível em que você confia só vai até ao nível que você conhece a pessoa. Você não confia além do conhecimento que tem da pessoa. E muitas das vezes, porque você conhece bem a pessoa, você sabe que não lhe pode confiar acima de determinado patamar. É ou não é verdade? Mas tudo isso vem pelo conhecimento. E sabe que esta pode ser bem a razão pela qual nós confiamos a Deus na nossa eterna salvação, mas temos dificuldade em confiar na nossa saúde. Porque não o conhecemos a esse ponto. Confiamos em Deus, a nossa saúde, a nossa salvação, e às vezes temos dificuldade em confiar a Ele o suprimento das nossas necessidades. Porquê? Não o conhecemos a esse ponto. Esta é a razão. Não vale a pena você se debater, tentar acreditar, tentar confiar mais. Calma, não é preciso tanto esforço. Comece por conhecer mais a Deus, aprender mais sobre Ele. E a confiança naturalmente vai nascer, vai surgir. E chega o momento em que você dá consigo próprio a confiar: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. É assim que funciona. Quando você andava na escola, não adianta você pensar que sabe. Atuar. Sabes atuar? Sei! Depois, quando chega a hora da verdade, 6 vezes 6. 6 vezes 6, 47. Não, 6 vezes 6 são 35. Você sabe. Com fé é a mesma coisa. Não adianta você fazer de conta que acredita, porque na hora da verdade não vai funcionar. Mas gaste tempo em conhecer a Deus, a estudar, a meditar na palavra, a ouvir acerca de Deus, e a fé surgirá naturalmente. A fé será tão natural para aqueles que se alimentam da palavra de Deus, como o medo é natural para aqueles que se alimentam só das dificuldades e dos problemas à sua volta. Diga: obrigado, Jesus. Isto é para mim. Então, a sua fé, a confiança não está nas coisas. Mas alguém pode dizer assim: mas pastor, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Sim, mas se você ler com atenção, você vai ver que não são as coisas a base da fé, mas a fé é a base firme das coisas que se esperam. Entendeu? Então a sua fé não está nas coisas, a sua confiança está em Deus. E isso é a base firme para você receber tudo aquilo que você espera. Tudo aquilo que você precisa. Sim ou não? Ok. Alguém diz assim que fé é dar um passo no escuro. É avançar sem ver. Isso é perigoso. Você não sabe o que está no escuro. E pode dar um grande trambolhão. E não é nada agradável dar um trambolhão. Depende dos trambolhões. Agora, se Deus disse para você avançar pelo escuro, então você vá. Porque então você tem uma promessa.
Porque a sua confiança está em Deus. E você sabe que vai dar tudo certo. Não vai pelo que vê, mas vai confiante que Deus, na promessa que Deus lhe fez, vai, está escuro, não importa, vai na mesma. Ele sabe o caminho, ele sabe o que está lá. E se você não pudesse passar esse escuro, esse túnel, Deus não diria para você ir. Se Pedro não pudesse andar sobre as águas, Jesus não diria para ele andar. Deus jamais pedirá para você fazer alguma coisa que Ele já não lhe tenha dado a capacidade para o fazer. E quando Ele diz tudo é possível para aquele que confia em Deus, então quer dizer que em si está o potencial suficiente para tornar possíveis todas as coisas. Isto é a sua confiança em Deus. Amém? Aleluia. Quem está a dormir diz glória a Deus. Para terminar, abra a Bíblia em Efésios 1. Efésios capítulo 1. Vamos ler agora 3 textos. E Efésios 1, versículo 17. Na verdade, são 3 orações que o apóstolo Paulo faz, e eu gosto de dizer que o Espírito Santo faz através do apóstolo Paulo. E é para nós, a igreja, hoje. Eu recomendo vocês a meditarem, a estudarem as epístolas, ok? Porque são as instruções do Espírito Santo para a igreja, para nós. E diz assim, Efésios 1,17. Paulo ora e diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento, outra tradução diz, no pleno conhecimento de si mesmo, o espírito de sabedoria e revelação. Olhe para mim, porque precisamos de revelação? Olhe para mim no instante. Revelação é conhecimento. É conhecimento transmitido, não à sua mente. Com a sua mente você aprende conhecimento. Revelação é conhecimento transmitido ao seu espírito. A palavra grega é epignosis, que significa conhecimento que vem de dentro. Porque precisamos de revelação para conhecer a Deus? Porque Ele excede o nosso entendimento, entendeu? Com a nossa mente humana, limitada, a gente não consegue entender as coisas de Deus. Mesmo a própria Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, diz versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Você não vai compreender Deus com a sua cabeça. E esta é a razão pela qual muitas pessoas acham complicado chegar-se a Deus e acreditar nele, porque eles estão à procura de Deus dentro da cabeça deles. Deus não cabe dentro da cabeça deles. Nem sentimentos, às vezes, determinados sentimentos novos cabem na cabeça deles, quanto mais Deus. Precisamos de revelação no nosso espírito acerca de Deus, e isto vem por ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é, disse Jesus, espírito e vida. Então, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, versículo 19. Tendo iluminados os olhos, aqui na nossa tradução diz entendimento, o original diz espírito. Tendo iluminados os olhos do vosso espírito, outras traduções diz coração, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Aqui diz da sua, é da vossa, a vocação que você foi chamado. O que é que Deus quer de si? E quais as riquezas da glória? Da sua não é de Jesus, é sua. O que você tem em Cristo. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder que repousa sobre nós os que cremos. Está a ver? Então, você pode orar por isto. Vamos fazê-lo? Então diga comigo, Senhor Jesus, eu peço que em teu conhecimento dá-me espírito de sabedoria e revelação. Ilumina os olhos do meu espírito para que eu saiba qual é a minha vocação. O que queres de mim, Senhor? Para que eu saiba
o que já me deste, a minha herança nos santos, e para que eu saiba a sobreexcelente grandeza do teu poder que já está sobre mim, porque creio. Amém? É assim que funciona. Quando você for ler a Bíblia, diga mesmo assim: Senhor Espírito Santo, vamos ler a Bíblia juntos? Eu leio e tu ensina-me. Quando for ouvir um CD de mensagem, Senhor, dá-me revelação, abre os olhos do meu entendimento para que eu compreenda a tua palavra. E você vai ver que vai ser diferente. Por isso que normalmente eu oro antes da mensagem, para o Espírito Santo fazer isso. Quem é que à medida que vai ouvindo a mensagem sente? Eu digo isso porque é como um sentimento físico. A pessoa sente que está a ser alimentada, sente no espírito, às vezes até parece estar a latejar aqui. Alguém sente isso? Isso é o Espírito Santo a dar-lhe revelação da palavra, a alimentá-lo com a palavra. Já aconteceu você estar a ouvir aqui uma mensagem, ou no outro lado qualquer, ou a ler a Bíblia, e de repente você compreendeu. Aconteceu já consigo isso? Levanta a mão. Isso é revelação a operar na sua vida. Quem é que você pensa que lhe ensinou? O Espírito Santo. E é o que está aqui a orar para isso acontecer. Quantos querem conhecer a Deus mais e mais? Então bora lá. Peça a Deus que lhe dê revelação. Em seu conhecimento. Entendeu? A tónica está aqui. Em teu conhecimento. Revela-me estas coisas. No teu conhecimento. Você sabe que o próprio apóstolo Paulo, o alvo dele era conhecê-lo. Conhecê-lo, ele dizia, quero conhecê-lo, ainda não cheguei a lá, mas prossigo para o alvo. Conhecê-lo, a ele e ao poder da sua ressurreição. O nosso alvo deve ser sempre este, conhecer a Deus. E deve ser isso que nos move a estarmos aqui, conhecer a Deus. Veja aí Efésios 3, 14, é outra oração que o apóstolo Paulo faz, e você vai verificar que a tónica é a mesma, conhecimento. Ele diz, por causa disto eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, nosso Espírito. Está a ver? Sempre está relacionado com o nosso espírito. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender, com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A tónica é conhecimento, é compreensão, conhecer o amor de Cristo. Uau, para sermos cheios da plenitude de Deus. Mas isto só vem como? Pela revelação. A sua cabeça não vai chegar lá, a sua mente não vai chegar lá. Isto vem ao seu espírito, ao seu coração. E vem por ouvir a palavra de Deus. Por isso Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir, e ouvir e voltar a ouvir o que já ouviu, a palavra de Deus. Davi dizia assim, no Salmo 119, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Era o que ele tinha na época. Nós precisamos disso. Irmão, olha uma coisa que eu lhe vou dizer. Vir aqui à igreja à procura de sapateado. Né? Como diz lá no Brasil, sapatinho de fogo. Sei lá, o que é sapatinho de fogo? Alguém faz assim, né? E dá muitos aleluias e a pessoa olha e diz, ei, o pastor está cheio do poder. Mas não é poder nenhum. Isso é sapateado. Acompanhado de uns guinchos, de uns gritos, e já está. E há gente que anda à procura de uma igreja assim, que acha, ok, você vai lá, esperneia, sapateia, tudo o que você quiser, vai embora. Na segunda-feira aparece um problema à frente, vai fazer o quê? Sapateia.
O que é que a palavra de Deus diz sobre o assunto? Hã? E agora? Sapateia. O pior é se o demónio que foi lá enfrentá-lo também é do sapateado. Sapateiam os dois. A palavra, temos que ficar na palavra. Andar na palavra. E não, glória a Deus pelos sinais sobrenaturais, ok? Há o genuíno, mas há muita coisa que não tem nada a ver com o genuíno e as pessoas querem essas coisas assim. O Senhor disse, estes sinais seguirão aos que crerem. E nem sequer está lá o sapateado. O primeiro sinal foi logo, em meu nome expulsarão demónios. Falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os sinais seguirão aos que crerem. Jesus não disse, e os que crerem seguirão os sinais. Disse? Não. Quando a pessoa anda atrás de sinais, uma pessoa não vai crescer espiritualmente e facilmente vai ser enganada pelo diabo. Porque aparece alguém. Veja, eu um dia desse estava a ouvir um pastor do Brasil. O Brasil é muito rico em muita coisa, glória a Deus. No bom também, glória a Deus, fantástico. Mas infelizmente também tem o outro lado. E isso está em todo lado. E diz que sentou ao lado dele um irmão. Sentou. E de repente, ele está muito bem e o irmão começa assim. Ai! Glória a Deus, estou restaurado pelas feridas de Jesus. E o olhou e ele fica normal. Passaram um bocado, ele... O pastor olhou e ele... O irmão está-se a sentir bem? É o Espírito Santo. E o pastor disse... Não é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo não leva ninguém a fazer essas figuras. Isso é você mesmo. Entendeu? Não é o Espírito Santo. A pessoa está assim de repente. O que foi, irmão? O poder sobre mim. O que é isso? O que é isso? Não é nada, irmãos. Entendeu? São pessoas desequilibradas mentalmente, com vontade de aparecer, com vontade de se acharem muito espirituais, que fazem essas figuras tristes. Você alguma vez vê lá na Bíblia o que alguém escreveu e o Senhor estava a partir o pão e de repente deu-lhe um treco-lareco e ele ficou assim e depois ficou normal. Era o poder que estava sobre ele. Hã? Vamos andar na palavra e deixar de andar atrás dessas coisas que não produzem frutos nenhuns, que só serve para a satisfação da carne de quem os pratica, porque fica tão a achar-se muito espiritual. Falha-me Deus. Vamos andar na palavra? Amém. Mas andar na palavra exige mudança da sua parte. É por isso que alguns preferem ver o outro lá com o chilique e dizer, é o poder e o sapateado, o pastor está cheio de unção. Diz que um homem a correr na praia, mas não tinha os dois braços. Era mutilado de guerra. Então ele ia a correr e para às páginas tantas e começa. E o outro olhou para ele. Está cheio de poder? Não, estou cheio de comichão. Entendeu? Não me faça rir.
glória a Deus. Ok, então vamos andar na palavra. Amém? Vamos andar na palavra e vai dar tudo certo, glória a Deus. Vamos deixar de andar e ajuda as outras pessoas que andam atrás dessas coisas. Deixa de andar atrás disso que não aquece nem arrefece, não produz fruto nenhum. Vamos andar na palavra de Deus. E quando alguém até lhe vier entregar uma profecia, há pessoas que são os profissionais das profecias. E sonhos e visões para a vida de toda a gente. Eu não me movo pelos sonhos que os outros têm a meu respeito. Pode vir para confirmar, mas eu ponho ali, fica ali. Eu tenho que fazer aquilo porque o irmão lá sonhou que eu ia fazer não sei o quê. Eu vou lá fazer isso. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus, não é pelos sonhos dos outros, nem pelas profecias dos outros. Pode vir para confirmar, se for de Deus. Mas se não vem confirmar nada, ponha de lado. Não anda atrás dessas coisas. E há pessoas que gostam de manipular a vida dos outros com pseudo-profecias. Ande na palavra, vai dar tudo certo. Você tem os recursos necessários que você precisa para viver uma vida cristã saudável. Não é preciso inventar nada. Amém? Glória a Deus. E agora então Colossenses 1. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Colossenses 1, versículo 9. É outra oração. E olha, eu faço estas três regularmente, todos os dias, e é mais do que uma vez ao dia. Diz: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Conhecimento outra vez. Da sua vontade, em toda a sabedoria e discernimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Outra tradução diz: para que possais andar como é digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esta é a vontade de Deus para nós. Vamos orar isto? Aleluia. Irmãos, olhe para mim. A gente não tem que obedecer a uma liturgia de uma reunião. Primeiro, segundo, a gente tem é que... vamos para a frente, seguir o Espírito Santo. Amém? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Então diga: Senhor Jesus, por esta razão também, eu peço agora que em teu conhecimento, enche-me, Senhor, do conhecimento da tua vontade, em toda a sabedoria e discernimento espiritual, para que eu possa andar como é digno de ti, agradar-te em tudo, frutificar em toda a boa obra e crescer em teu conhecimento. Aleluia. A ver? E é isto que você deve procurar na igreja: andar dignamente diante do Senhor, agradar-lhe em tudo, frutificar em toda a boa obra e crescer em seu conhecimento. É para isso que nós estamos aqui. Aleluia. Então eu recomendo que você faça esta ore de acordo com o que aqui está, com as suas palavras, mas que a tónica seja esta: Senhor, eu quero conhecer-te. Eu preciso conhecer-te mais. Irmãos, estes dias eu estava a orar e estava mesmo a dizer isso: Senhor, eu digo, a glória de Deus está aqui. Senhor, eu não sei o que é a tua glória. Quando você ouve uma pessoa dizer: irmãos, a glória de Deus está aqui, eu não sei o que é a glória de Deus. Diz que os céus não podem conter a sua glória. Vamos dizer que a glória de Deus está aqui. Irmãos, Deus é grande. Você não sabe o que é ser grande. Eu não sei. Deus é grande é a melhor palavra que eu tenho, que a minha cabeça tem.
Mas eu, olha, cá dentro o meu espírito diz-me que é uma pálida sombra do que eu quero dizer, mas que não tenho palavras no meu vocabulário para poder exprimir. Lembra-se quando o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e ele diz mesmo: ouvi palavras que ao homem, palavras inefáveis, que eu nem sequer tenho como explicar. O que é que eu vi lá? O que é que eu ouvi? Não tem jeito, não tem como. Por isso eu digo: Senhor, eu preciso conhecer-te. Eu preciso conhecer-te. Eu conheço tão pouco. Uma ínfima parte, tão pouquinho. E às vezes nós já pensamos que somos os maiores. Nós é que estamos certos e nós é que sabemos tudo. Oh, irmãos, nós precisamos tanto de conhecer a Deus. Não conhecemos nada ainda. Nem Moisés, só viu as costas. Foi tudo que ele pôde ver. Não aguentava mais. Entende? Então precisamos conhecer a Deus. Recapitulando, como é que conhecemos a Deus? Gaste tempo com Ele. Ouça acerca de Deus. Ouça a palavra de Deus. Estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia, entendeu? Pode meditar, eu também faço isto. Medito em versículos bíblicos de saúde, de proteção, finanças. Mas depois eu leio a Bíblia. Eu estou a estudar a Bíblia. Entendeu? Eu estou a alimentar o meu coração com a palavra de Deus. Faça isso. E ouça mensagens, ouça. Então a sua confiança vai aumentar, porque o seu conhecimento também cresce acerca de Deus. E num momento dado você defronta-se com uma situação parecida àquela que outros enfrentaram na Bíblia. E venceram e triunfaram pela sua fé em Deus. E você terá confiança para vencer e triunfar na sua situação também. E este é o estilo de vida que agrada a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Diga comigo: glória a Deus pela palavra de Deus que entrou no meu coração e está a mudar a minha vida. E diga: eu nunca mais serei o mesmo. A minha saúde nunca mais será a mesma. A minha prosperidade nunca mais será a mesma. O meu conhecimento nunca mais é o mesmo. Eu estou a crescer em conhecimento. Obrigado, Jesus. Levanta a sua mão, começa a agradecer a Deus pela palavra. Oh, obrigado, a tua palavra é viva e eficaz.